E se o medo que hoje aperta o seu peito não fosse um inimigo, mas uma fronteira? E se aquilo que te faz parar não fosse um sinal de fraqueza, mas o último limite antes de uma nova estação? Quantas vezes você já esteve a poucos passos de algo que Deus prometeu e recuou, não porque não acreditava em Deus, mas porque começou a duvidar de si mesmo? Hoje eu quero falar sobre algo que não escolhe idade, não escolhe nível espiritual, não escolhe quem ora muito ou quem está começando agora. Hoje eu quero falar sobre o medo. O medo que paralisa decisões. O medo que disfarça a incredulidade com prudência. O medo que se veste de lógica, mas nasce da dúvida. E deixa eu te falar algo que talvez você nunca tenha parado para perceber. O medo não é o oposto da fé. O oposto da fé é a dúvida. O medo é apenas o fruto visível de uma dúvida que foi alimentada em silêncio. Quando você tem medo de fracassar, existe uma dúvida se Deus vai sustentar você depois da queda. Quando você tem medo de perder alguém, existe uma dúvida se Deus continuará sendo suficiente. Quando você tem medo de avançar, existe uma dúvida se Deus realmente estará lá no próximo nível. Agora presta atenção nisso. O medo nunca aparece sozinho. Ele sempre chega depois que a dúvida já entrou. E a pergunta que muda tudo é: quem abriu a porta? A Bíblia nos mostra um contraste poderoso. De um lado, a dúvida, do outro, a verdade. E Jesus, em um dos momentos mais decisivos do Evangelho, se apresenta dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz: Eu tenho a verdade. Ele diz: Eu sou. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E onde a verdade governa, a dúvida não encontra espaço para criar raízes. É por isso que quanto mais você conhece quem Deus é, menos autoridade o medo tem sobre você. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é esforço emocional, é revelação espiritual. Conhecer o amor de Deus não elimina os problemas, mas elimina a ideia de que você está sozinho dentro deles. Conhecer as promessas não muda o cenário imediatamente, mas muda a forma como você permanece dentro do cenário. E aqui está uma chave poderosa. O futuro não é incerto para Deus. Ele é apenas desconhecido para nós. O desconhecido não anula a promessa. Ele apenas exige confiança. Você pode não saber como vai ser, mas pode saber quem vai estar com você. Se isso já está falando com você, comenta agora, amém. Não como um costume religioso, mas como uma declaração de alinhamento com essa palavra. Agora imagine o medo como uma linha no chão. De um lado dessa linha está tudo o que você conhece. Do outro lado está tudo o que Deus prometeu, mas que ainda exige fé. Muita gente decide construir a vida exatamente em cima dessa linha. Nem avança totalmente, nem volta completamente. Vive oscilando. Um dia confiante, outro dia paralisado. Um dia cheio de esperança, outro dia dominado pelo receio. Mas deixa eu te dizer algo com amor pastoral. Esse não é o lugar que Deus sonhou para você. O que Deus tem para nós não é apenas natural, é sobrenatural. O medo é natural. A fé inabalável é sobrenatural. A constância é natural. A esperança viva, apesar das circunstâncias, é sobrenatural. O salmista diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é natural. Vale, sombra, morte, tudo isso faz parte da caminhada. Mas ele continua: Mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Isso é sobrenatural. Um Deus que caminha conosco no vale muda completamente a experiência do vale. A Bíblia nos apresenta uma das cenas mais reveladoras sobre medo e promessa, no livro de Números. O povo caminha anos no deserto rumo a uma promessa clara, objetiva, definida por Deus. Quando chegam às portas da terra prometida, algo curioso acontece. Eles veem a promessa. Eles reconhecem que a terra é boa. Eles admitem que Deus falou a verdade.
mas parte deles não consegue entrar. Por quê? Porque olharam mais para os gigantes do que para o Deus que prometeu a terra. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Não basta acreditar que a promessa existe, é preciso ter coragem para se apossar dela. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Cuidado com lugares que parecem promessa, cheiram como promessa, mas não exigem posicionamento. Promessa não acessada continua sendo apenas promessa. E é nesse momento que surge Caleb. A Bíblia diz que Caleb faz o povo se calar diante de Moisés e declara com convicção: certamente subiremos e a possuiremos, porque seguramente prevaleceremos. Perceba as palavras: certamente, seguramente. Certeza e segurança não vêm do cenário, vêm de quem prometeu. Caleb não nega a existência dos gigantes, ele apenas se recusa a permitir que eles tenham a palavra final. Tem milagres que só começam quando você cala a multidão. Tem promessas que só avançam quando a opinião dos outros perde espaço dentro do seu coração. Se você está entendendo isso, comenta agora: glória a Deus. Jesus nos ensina o mesmo princípio na casa de Jairo. A multidão chora a morte da menina, Jesus declara vida. A multidão ri do milagre antes mesmo de vê-lo acontecer. E a Bíblia diz que Jesus manda a multidão sair. Presta atenção. Nem todo mundo que chora com você está preparado para celebrar com você. A dor conecta facilmente. O milagre exige fé. É por isso que a multidão quase sempre está presente no sofrimento, mas ausente na manifestação do sobrenatural. Tem milagres que só entram quando a multidão sai. E isso não é sobre pessoas apenas, é sobre vozes, pensamentos, medos repetidos. A promessa ganha espaço quando o barulho perde autoridade. Caleb diz algo ainda mais profundo: a possuiremos por herança. Herança não se conquista por mérito, herança se acessa por identidade. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo. Isso significa que o problema não é a ausência de herança, é a falta de maturidade para recebê-la. Tem gente vivendo como escravo mesmo sendo herdeiro, não porque Deus não deu, mas porque ainda não houve revelação suficiente para acessar. A conquista da terra prometida não dependia do tamanho do exército, mas do peso da promessa. A história de José fecha essa verdade de forma poderosa. José é vendido, traído, esquecido, preso, mas em nenhum momento o destino de José esteve nas mãos dos homens. Quando você entende isso, o medo perde força. Seu destino não está nas mãos de pessoas, não está nas circunstâncias, não está na economia, não está na política, está nas mãos de Deus. E quando Deus governa o destino, até o cativeiro vira caminho. José não prospera apesar do cativeiro, ele prospera dentro dele, porque promessa não é cancelada por processo. Eu quero declarar algo sobre você hoje. O medo não é o fim da sua história, é apenas uma linha. E do outro lado dessa linha, existe uma promessa viva, um futuro preparado e um Deus fiel. Se ainda dói, não terminou. Se ainda não se cumpriu, não acabou. Se ainda exige fé, Deus ainda está escrevendo. Todas as vezes que o medo bater à porta, traga à memória quem Deus é. Ele não muda, ele não falha, ele não abandona o que prometeu. Se essa palavra falou com você, comenta agora: eu confio. Amém ou glória a Deus. Isso não é apenas engajamento, é um posicionamento espiritual. Onde houve dúvida, libera convicção. Nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o medo é uma linha, mas a promessa está do outro lado.